Olá, meu nome é Henrique Câmara de Oliveira, sou aluno do curso de Matemática da UFOP e vou apresentar a iniciação científica à desigualdade isoperimétrica que vem desenvolvendo junto ao professor orientador Gil Fidelix de Souza. O objetivo da nossa IC é estudar os avanços das técnicas matemáticas para o desenvolvimento de um problema clássico chamado problema isoperimétrico, que consiste em resolver a seguinte pergunta: qual seria a curva de comprimento L fixo que abrangeria uma maior área? Esse problema é enunciado a partir do seguinte teorema: seja uma curva simples, fechada e plana C de comprimento L fixo e abrangindo uma área A, então o comprimento ao quadrado menos 4π área será maior ou igual a zero. E a igualdade acontecerá, ou seja, a área será máxima, se e somente se essa curva for um círculo. Na nossa iniciação científica, até o momento nós estudamos este problema em 4 abordagens. E aqui a gente irá apresentar brevemente a 4ª abordagem. A primeira definição é a de série de Fourier de uma função contínua por partes f, que é a expressão SF de t, onde cada coeficiente A0, AN, BN é dado por essas integrais aqui. E aí a gente estuda o seguinte teorema, que é o teorema de Fourier. Nos pontos do domínio nos quais a função é contínua, a série de Fourier dessa função converge para a função, ou seja, a gente pode representar a função a partir de sua série de Fourier, uma vez que ela é contínua. Um outro teorema é a identidade de Parseval, que diz que, sendo essa função contínua e C1 por partes, tal que f de menos L igual a f de L, então é válida a seguinte igualdade. A partir desses 2 teoremas, nós temos 2 resultados que enunciamos a seguir. O primeiro deles diz que, se essa função for contínua C2 por partes, tal que f de menos L é igual a f de L, então os coeficientes da série de Fourier de f', que também convergirá, poderão ser obtidos derivando termo a termo a série de Fourier de f. Um outro resultado diz que, sendo agora 2 funções f e g satisfazendo as hipóteses da identidade de Parseval e sendo a n e bn os coeficientes da série de Fourier da primeira e cn e dn os da segunda, então a gente tem a seguinte igualdade. Partindo agora para a demonstração do problema isoperimétrico em si, chamemos de C uma curva fechada C1 por partes de comprimento L que limita uma região de área A e façamos a parametrização por comprimento de arco alfa barra de C. E reparametrizando a curva C, a gente tem as seguintes expressões para x de t e y de t. Se derivarmos x e y de t e elevar cada uma dessas derivadas ao quadrado e somá-las, nós vemos que isso é igual ao comprimento ao quadrado. Também vemos que, pelo teorema de Fourier, as funções x e y de t podem ser representadas pelas suas séries de Fourier. Pelo primeiro resultado que a gente viu, aquele que nos fala sobre uma função f', se a gente aplicar na função x, fazendo a x' de t, a gente obtém o seguinte somatório e analogamente para y de t. Já pela identidade de Parseval, se a gente aplicar aquela igualdade agora para x' de t e y' de t ao quadrado, a gente obtém essas igualdades 1 e 2. E somando-as, a gente vê que o comprimento ao quadrado é igual a este somatório. Já a área A pode ser obtida pela seguinte integral. Mas essa integral, a gente vê lá pelo corolário 2, que é aquele que tratava de 2 funções, f e g. Se a gente aplicar aqui, a gente vê que essa área será igual a este somatório aqui. Ou seja, a gente tem um somatório que representa a área aqui e um somatório que representa L ao quadrado. Portanto, L ao quadrado menos 4 área π será igual a este grande somatório aqui, onde os termos ou são quadrados ou é a diferença de um número que é maior que 1 por 1, ou seja, alguma coisa não negativa. Portanto, todo esse somatório é não negativo
e L ao quadrado menos 4 área π é maior ou igual a zero. E, para que haja a igualdade, é necessário que os coeficientes a, b, c e d de n sejam nulos, quando n for maior que 1, e que b1 seja igual a c1, que é igual a 1c, e a1 seja igual a d1, que é igual a 1d, caso n seja igual a 1. Assim, podemos escrever x e y de t simplesmente como as seguintes expressões. Podemos ainda notar que, se subtrairmos o primeiro termo em cada uma dessas igualdades, dos dois lados da igualdade, e depois disso elevar essas igualdades ao quadrado, a gente obtém as seguintes relações, e se a gente somá-las, a gente vê que isso é uma equação de um círculo que tem centro no ponto A0 sobre 2, C0 sobre 2, e cujo raio é a raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado. Ou seja, somente este círculo nos dará a igualdade na desigualdade superimétrica. O objetivo desse nosso trabalho foi apresentar a demonstração do problema superimétrico enunciado no primeiro teorema que a gente apresentou aqui, a partir de 4 óticas distintas, uma delas apresentada. Além disso, ele contém uma parte dos estudos da iniciação científica que vem sendo desenvolvida buscando abordar este problema clássico utilizando outros campos da matemática como ferramenta para verificarmos a sua solução. Agradeço ao FNDE, à Universidade Federal de Ouro Preto, ao grupo PetMaths, do qual faço parte, e a você que assistiu esse vídeo, muito obrigado!